70% de chance para subir. A gente vai trazer as chances de acesso, vamos trazer aí, fazer uma pequena simulação do que precisa para o Vasco garantir o acesso nas próximas rodadas. Vamos falar também sobre o banco de reservas resolve, quais as mudanças que podem acontecer no Vasco. E vamos também falar sobre especulação que está rolando de novo. A gente vai trazer aqui para vocês, inclusive vamos falar do São Paulo. A gente falou que o São Paulo não vinha para o Vasco, né? Vocês duvidaram, o São Paulo já tem um novo time. E sobre o adversário do Vasco, que está há 3 meses sem vencer. E olha, tá com a corda no pescoço. Então, vai subir a vinheta. E depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário, que tá sempre junto com a gente. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E eu quero você falando aqui embaixo nos comentários, antes da gente trazer todas as informações, de onde você fala, vascaíno, de onde você é. Quero seu comentário aqui embaixo que a gente vai estar acompanhando você e saber de onde a gente tem a nossa audiência. E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, opinião, informação, tudo que envolve o Vasco tá aqui e é um prazer imenso ter você aqui junto com a gente todos os dias também. Muito obrigado pela sua moral. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o jogo Cruzeiro e Ituano foi acompanhado por todos os vascaínos ontem. Teve um resultado importante. A equipe do Cruzeiro empatou com o Ituano, 1-1. Com isso, o Ituano não conseguiu chegar próximo ao Vasco. Para quem não sabia, se o Ituano ganhasse, o Ituano ficava a 2 pontos do Vasco da Gama. O próximo jogo deles é dentro de casa contra a equipe do Guarani. Aí era o time que se aproximaria ao Vasco e diminuiria também as chances do Vasco garantir o acesso nas próximas rodadas. Mas esse empate foi importante, segurou o Ituano com 48 e a gente vai trazer a partir de agora aqui as situações que podem acontecer sobre acesso para o Vasco. Porque, olha, você está vendo passando na sua tela aí a tabela fornecida pelo Infobola, também com as chances e probabilidades de acesso de cada um. Você está vendo que o Cruzeiro foi a 72 pontos. Lembrando que o Pesolano já disse que é o recorde de pontos no Cruzeiro, né? Já está 100%, se garantiu na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Grêmio está quase perto aí de chegar, quase 97% de chances de acesso. O Bahia 86% e o Vasco chega a 70% de chances de acesso. Essa chance se mede muito pela rodada. O Vasco tem um confronto contra um time que está mais embaixo da tabela, dentro de casa, um time que não vence há 3 meses fora de casa, por isso dá essa chance aí de 70%. O Sport é o mais próximo, está com 22%, os outros aí abaixo de 10%. O Vasco, para subir, o que é que o Vasco precisa, Léo? Vamos trazer os cenários aqui para vocês. Vamos supor, o Vasco ganha, o Sport ganha. O Vasco precisaria ganhar ainda mais 2 jogos. A nota de corte vai para 64 ainda. O Vasco precisaria ganhar mais 2 ou 3 jogos para poder garantir ou tirar pontos do Sport dentro de casa. Que isso aí, um empate, diminuiria as chances do Sport. E aí o Vasco precisa... Vamos supor, o Vasco ganha hoje e empata com o Sport. Cai para 63 pontos, 61 pontos. O Vasco precisaria de mais 2 vitórias dentro de casa, os 2 jogos próximos de casa. Vasco ganha do Novo Horizontino e o Sport perde para a equipe do Cruzeiro. O Vasco precisaria de mais 2 vitórias para subir. Então, tranquilidade também. O Sport ganha, o Vasco perde. Aí o Vasco precisaria de mais 3 vitórias para poder garantir o acesso da Série A, inclusive a vitória contra a equipe do Sport. Então, é mais ou menos isso aí. O Vasco vai ter que ganhar o seu jogo e torcer para que o Sport não ganhe. O Vasco ganhando, o Sport não ganhando, o Vasco ganhando do Novo Horizontino, o Sport não ganhando, o Vasco coloca um pé na Série A. Mesmo que o Vasco vá e perca para o Sport na Ilha do Retiro, o resultado do Vasco contra a equipe do Novo Horizontino, com uma derrota do Sport para o Cruzeiro ou um empate, garante praticamente o Vasco na Série A, e aí o Vasco teria que ir para jogar contra o Sport, tirar pontos do Sport lá, mesmo perdendo, já estava praticamente encaminhado, e buscar o acesso nos 2 jogos próximos dentro de casa. Então é mais ou menos isso aí a conta. O Vasco enfrenta agora o Novo Horizontino, que vem há 3 meses sem ganhar fora de casa. A última vitória do Novo Horizontino fora de casa, se eu não me engano, foi contra a equipe do Bahia. É um time que vem brigando para não cair. É o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento.
tem que ganhar para que o CSA, porque se o CSA ganha, eles acabam entrando no Z4, então vai ser um jogo importante. Mas eles perderam o seu grande jogador, o seu camisa 10, que é o Diego Torres, e está fora do jogo porque tomou o seu terceiro cartão amarelo contra a equipe do Bahia. É um jogo importantíssimo para o Vasco, é um jogo que pode, assim como foi esse jogo do Operário, definir os caminhos do Vasco. Então, Vasco e Novo Horizontino é um jogo que pode colocar o Vasco com um pé na Série A, matematicamente. Então, é um jogo importante, é um jogo que vai precisar de muita paciência, muita força mental, porque se o Vasco vence a equipe do Novo Horizontino, se a equipe do Sport tropeça, mesmo que o Sport ganhe, o Vasco coloca um pé na Série A, independente do resultado lá contra a equipe do Sport fora de casa na próxima rodada. Então, é um jogo importante. Para esse jogo importante, o Jorginho tem a volta do Yuri Lara. Muita gente cogitava que o Léo Matos estivesse fora da partida contra a equipe do Novo Horizontino, mas não está. Léo Matos tomou o seu segundo amarelo, ele está pendurado, mas ele não está fora. Então, é essa situação. A gente também tem Alex Teixeira fora e o Jorginho vai ter a partir de hoje para definir qual será o time do Vasco que vai jogar contra a equipe do Novo Horizontino. Será que Marlon volta ao time titular? Será que Nenê vai para o banco? Raniel vai sair da equipe? A gente vai saber isso tudo nesta quinta e nessa sexta, que é quando o Vasco treina e aí divulgará os seus relacionados e fará essa preparação para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Então, voltando a dizer, é um jogo importantíssimo. Só você fazer as contas que você vai ver que esse jogo Vasco e Novo Horizontino é o jogo, assim como foi Vasco e Operário, que deu um salto gigante, Vasco e Novo Horizontino é o jogo importante demais para o Vasco definir se vai subir com tranquilidade ou se vai brigar até a última rodada, com chances até de sair dali. E olha, vamos falar de situação de técnico, porque eu falei alguns dias aqui atrás sobre Sampaoli, muita gente dizendo, Sampaoli vai treinar o Vasco, Sampaoli vai... Cara, eu já falei aqui diversas vezes com vocês, a 77 primeiro que ela não deixa pistas, né, das coisas que elas vão fazer, mas o Sampaoli não era um nome, não é um nome que agrada, não era um nome que estava na pauta, não é. Prova disso é que o Sampaoli acertou com a equipe do Sevilha. Então, deixa bem claro, Sampaoli não era o alvo do Vasco. Outros nomes que surgiram agora, Juan Pablo Vojvoda, a gente já falou que era um nome que estava, mas ele disse que não vai negociar nem com o Fortaleza, nem com ninguém antes do final do Campeonato Brasileiro da Série B. O Nicola, eu vi até pouco tempo atrás, estava vendo um vídeo agora, falando do Wagner Mancini. Fui procurar informações. Wagner Mancini não é nome trabalhado, nem pensado, não foi nem falado dentro do Vasco, nem naquela época que o Vasco estava sem técnico, estava com o Emílio, não é um nome de preferência. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Foco no acesso. Óbvio que eu vou trazer informações aqui quando surgirem, a gente vai negar ou vai dizer se tem alguma coisa, mas hoje o foco é total no acesso. Isso e nada mais. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima. Valeu!